No Band News São Paulo de hoje, a gente está recebendo o governador do estado de São Paulo, o governador João Dória, e também a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen. Secretária, em primeiro lugar, bom dia para a senhora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, Barão, bom dia a todos. Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Sheila. Governador Dória, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Band News. Barão, bom dia Sheila, bom dia aos ouvintes e internautas da Band News, um prazer estar aqui novamente com vocês. Queria começar perguntando sobre o carnaval que está chegando. Mais uma vez, São Paulo à frente do Rio de Janeiro, todos os indicadores mostram isso, as pessoas mais uma vez procurando, não só a cidade, a grande São Paulo, houve uma mudança na percepção do turista em geral. São Paulo acabou sendo um polo de atração do carnaval. Por outro lado, é evidente que com isso a gente tem também o lado que precisa ter uma infraestrutura melhor, principalmente na área da segurança. Basta ver o que aconteceu mais uma vez no aniversário da cidade com reclamação de arrastão quando há esse tipo de multidão. Como o Estado está se preparando para não só fazer o seu trabalho, ou seja, ajudar a cidade no que se refere à segurança, mas também vendo esse lado da economia que tenho certeza vai ser importante para o Estado como um todo. Vamos começar pela economia, Barão. De fato, São Paulo vai ter o maior carnaval do Brasil. Isso começou em 2017, quando eu fui prefeito. Eu contei que nós íamos fazer um carnaval de rua grande, efetivo. Em 2017 fizemos. Ficou um pouco atrás do carnaval da Bahia, do ponto de vista de volume de público. E já no ano seguinte, 2018, já o maior carnaval do Brasil. E esse ano vai fazer um carnaval, contando os 10 dias de ponta a ponta de semana, o carnaval de São Paulo deverá ter mais de 15 milhões de pessoas nas ruas. É um número estrondoso. Na capital, né? Na capital. Isso fora Campinas, Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, outras cidades que também terão carnavais robustos, além de desfiles de escola de samba. Nós estamos fazendo uma ação conjunta com a Prefeitura Municipal, com o Bruno Covas e com a Guarda Civil Metropolitana, agora do ponto de vista de segurança pública. E já estreando também o programa de reconhecimento facial que nós inauguramos ontem, a nova tecnologia com a Polícia Científica da Polícia Civil na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Já as câmeras já estarão fazendo reconhecimento facial, o que aumenta a sensação de segurança, porque é muito rápido. Aliás, um dia vale a pena uma visita de vocês a este departamento, vocês vão ver que em menos de 7 segundos você tem uma identificação facial com a ficha que aparece na tela e a identificação se tem antecedentes criminais ou não. Está sendo procurado pela polícia, pela justiça? Na hora. Isso é segundos, menos de 10 segundos você tem essa informação. Toda a conectividade com o policiamento militar, polícia civil, narcóticos e mais o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil também estará mobilizada e a Guarda Civil Metropolitana. E o impacto na economia de São Paulo, Sheila, é gigantesco, quer dizer, é um impacto que pode chegar a 3,5 bilhões na economia da cidade, considerando a economia criativa como um todo. Restaurantes, bares, hotéis, pousadas, aplicativos, táxis, os ambulantes também regularizados que estarão atuando nas ruas durante o período do carnaval, há mais de 12 mil, se não me engano, os ambulantes que estão qualificados identificados inclusive, para a venda de produtos nas ruas onde teremos o carnaval de rua. Mas a qualidade do carnaval também no Sambódromo, que é um carnaval que nada deve ao Rio de Janeiro. Aliás, é um carnaval igual do ponto de vista de qualidade, de expressão criativa, e a emissora que transmite tem uma audiência maior com a transmissão do Carnaval de São Paulo do que do Rio de Janeiro. Então, isso é bom. Agora, a qualidade é igual. O Carnaval do Rio é um carnaval da Avenida excepcional, tanto quanto o de São Paulo. Sheila. A gente tem falado bastante sobre o Carnaval aqui da capital paulista e esse crescimento estrondoso, o crescimento também econômico para a cidade, mas a gente não pode esquecer da força do litoral no Carnaval. É claro que as pessoas continuam, e há um volume importante de pessoas que continuam descendo a serra e seguindo para aproveitar as praias ao longo do fim de semana ali, especialmente do feriado prolongado de Carnaval. Já houve muitos anos com muitas dificuldades relativas à segurança para quem vai viajar para o litoral. Ao haver reforço na capital paulista, podemos correr risco de voltar a ouvir histórias como arrastões no litoral, desguarnecer o litoral de alguma forma, governador? Não, boa pergunta, Sheila. Até para esclarecer, os que vivem no litoral norte,
Baixada Santista e Litoral Sul, região do Vale do Ribeira, e mesmo nas cidades do interior. Quem vai para Campos do Jordão, vai para outras cidades turísticas do interior, Águas de São Pedro, Lindóia, pode estar certo que o sistema de segurança será reforçado, inclusive, neste período de carnaval. Nós temos agora um efetivo maior na Polícia Militar do Estado de São Paulo, graças à contratação que fizemos, mais equipamentos, mais automóveis, a polícia de drone também, a Dronepal, que não tínhamos o ano passado nessa época, agora já temos, ela vai estar atuando. O sistema dos Águias também, nós distribuímos os 25 helicópteros da Polícia Militar pelo Estado de São Paulo para garantir também uma vigilância ainda melhor. Inauguramos 4 novos BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar, que estarão atuando para proteger a população, inclusive aquela que não quer o carnaval, ou seja, não vai desfrutar o carnaval de rua ou de desfile, mas quer ter tranquilidade e paz com seus filhos, seus familiares, para ir à praia, ir ao campo, enfim, se divertir com segurança. E os esquemas também especiais, os programas especiais, Sheila, para as áreas de desfile e de carnaval de rua. Eu destaco Santos. Santos tem um carnaval vigoroso para os que gostam do carnaval de rua e de escola de samba, e ali nós temos um programa também de segurança pública bem elaborado. Estive em Santos anteontem, por isso estou bem afiado nesse tema, junto com a Guarda Metropolitana da cidade de Santos. A Sheila falou do litoral e muitos ouvintes estão escrevendo para cá, principalmente aqueles ouvintes que têm deslocamento para o litoral norte, região ali de Bertioga, região de São Sebastião. É um inferno qualquer final de semana, feriado, a volta do litoral, ou mesmo a ida para essa região. Só tem a Rio Santos, você pode descer pela rua de Bertioga, mas é insuficiente. Há plano de construir algum tipo de deslocamento especificamente para essa área, ou por enquanto só Tamoios mesmo de Bertioga nessa região? É uma boa pergunta, Barão. Há planos, mas é um plano federal, o qual São Paulo apoia, que é a duplicação da Rio Santos. No esteio da duplicação também da Dutra. Mas esse é um plano federal, está sendo conduzido pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, mas com o apoio e o acompanhamento do governo do Estado de São Paulo. Tudo indica, se as coisas caminharem bem, repito, a iniciativa e o controle disso é do governo federal. A Rio Santos é uma estrada federal, não é uma estrada estadual. Também a Dutra, a Rio São Paulo, é uma estrada federal concessionada. Até 2021, essa deliberação para a duplicação da Rio Santos deverá estar materializada, se tudo correr bem, no âmbito federal. E com o apoio do governo do Estado de São Paulo, evidentemente. Quero aproveitar então o gancho para falar ainda de litoral, porque, se não me engano, ontem ou antes de ontem, o governo, e o senhor falou, de privatizar as travessias de balsas dos litorais e ainda no primeiro semestre deste ano. Assim a gente entra no outro assunto super importante para a cidade, que é o de programa de privatizações, de desestatização, e aí eu já peço um pouquinho mais de paciência para a secretária Patrícia Ellen, não quero parecer deselegância, não, aqui já a gente inclui a secretária para a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre as privatizações e os planos em relação a isso. Começando pelas balsas, que é esse assunto mais recente, governador. Bom, obrigado, Sheila. Eu estive em Santos anteontem, nós entregamos mais uma balsa, totalmente reformada, mais de R$2 milhões para a reforma dessa balsa. O sistema melhorou muito, tanto no litoral norte, quanto na Baixada Santista e na região do Vale do Ribeira. Nós colocamos novas balsas, novos equipamentos, novo sistema também, um app que você pelo celular já sabe quanto tempo vai levar, e isso organiza melhor a sua vida antes de se deslocar para a fila da balsa. Muitos elogios ao longo desses meses agora de verão, dezembro e esse mês de janeiro. Agora, o que vai melhorar definitivamente é o programa de privatização, que nós vamos colocar em leilão até junho deste ano, para que o sistema seja privatizado e modernizado. Essa será a solução definitiva, não apenas para a Baixada, mas principalmente para o litoral norte e também Vale do Ribeira. Ligação de Santos para o Guarujá, ponte, túnel, enfim, qual é a previsão, governador? A ponte está aprovada Barão, e já agora liberada, porque havia uma dúvida em relação ao Porto de Santos. O porto é federal, não pertence ao Estado de São Paulo, para um afastamento dos pilares e o aumento da altura da pista da ponte, para que no futuro isso não prejudicasse o Porto de Santos. Nós revisamos o projeto, incorporamos essa dilatação das vigas e o aumento da altura para evitar qualquer risco futuro. No presente, de curto prazo, nos próximos 10 anos, não haveria já nenhum risco. Aí foi pensando nos próximos 30, 40 anos, e será feita por outorga, ou seja, outorga onerosa, o que é muito mais fácil. O governo do Estado de São Paulo, na renovação da concessão da Imigrantes, tomou a decisão, ao invés de
de aferir em dinheiro, Sheila, o valor da outorga, vai aferir em obra. E a obra principal, além dos acessos ao Porto de Santos, os acessos às rodovias conectadas quando você chega na Baixada, também a ponte que vai ligar Santos ao Guarujá, uma demanda de mais de 80 anos. Isso não impede, e aí eu finalizo, Barão, que no futuro tenhamos também o projeto do túnel. O que não é possível nesse momento é fazer as duas coisas, uma de cada vez e eliminando um contencioso histórico. Eu tenho 62 anos, quando eu fui ainda menino com 5, 6 anos de idade ao Guarujá, eu já ouvi essa história da ponte e aos 62 anos vou ter a oportunidade, como governador do Estado de São Paulo, de deliberar sobre o início da construção dessa ponte, se Deus permitir, não tivermos nenhuma situação adversa de promotoria pública, de Tribunal de Justiça, paralisando ainda este ano o início das obras. Estamos conversando aqui no Band News São Paulo com o governador do Estado de São Paulo, João Dória, e com a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Governador, eu lembro quando em Dubai o senhor falou que São Paulo teria o maior programa de privatização da sua história e tal. Então eu quero guardar isso aqui para a gente voltar a falar de em que momento estamos das privatizações, das diferentes frentes de privatização aqui em São Paulo, e aproveitar a presença da secretária Patrícia Ellen para perguntar um pouco mais sobre os planos para 2020, quando a gente considera todos os acordos, inclusive internacionais, feitos recentemente. De que modo esses acordos, secretária, trazem grandes benefícios significativos, expressivos ao longo de 2020 para o desenvolvimento de São Paulo? Nós tivemos no ano de 2019 um foco muito grande em atração de investimentos para o Estado. Um trabalho em equipe, todo o secretariado muito engajado, onde o governador pessoalmente liderou 7 missões internacionais, acompanhado aqui de uma missão sempre enxuta, mas com muita participação do secretário Henrique Meirelles, minha participação, o secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, tem participado muito conosco, o secretário Júlio Serson. E a Invest São Paulo tem um papel fundamental nesse processo, porque foi eleita a melhor agência de investimentos no mundo em 2018 pelo Financial Times. Então isso nos deu ali uma abertura muito grande para conseguir fazer a atração de investimentos para o nosso estado. E por que 2019 foi importante? A gente teve recorde de atração de investimentos. Os primeiros 6 meses do ano foram 67,7 bilhões, que foi o segundo maior número em 20 anos. Agora, em 2020, nós estamos trabalhando em 3 frentes. A primeira é garantir que a gente executa esses investimentos rapidamente para que eles possam gerar emprego e renda para a população aonde os investimentos estão sendo realizados. A outra coisa é manter esse trabalho de atração de investimentos. Governador, foram 7 missões ano passado, já temos 10 agendadas esse ano. Começamos com Davos, já temos Dubai exatamente na semana que vem, e aí uma série de outras missões também, onde nós levamos o nosso portfólio de PPPs em concessões liderados hoje pelo Rodrigo Garcia, o nosso vice-governador, mas nós também levamos uma missão empresarial. Para o caso de Dubai, nós estamos levando 60 empresários e empreendedores para ajudá-los nesse processo de internacionalização dos negócios. E amanhã, inclusive, nós lançamos o programa Exporta SP, porque nós estamos trabalhando nesse processo de fomento da internacionalização dos negócios paulistas para que os nossos empresários e empreendedores possam ver seus negócios crescendo. Nós crescemos ano passado 2,6% do PIB, que foi mais que o dobro do Brasil, mas esse ano a expectativa é crescer mais do que 3%. Os investimentos vindos ao longo de 2019, a expectativa para 2020, especialmente de onde? Chineses? De todos os lugares. A gente está investindo na China, que é o nosso principal parceiro, e para a China, na América Latina, São Paulo é o principal parceiro comercial deles também. Então, China, sem dúvida, é uma grande prioridade, tanto que nós temos 2 missões planejadas para a China esse ano. Nós temos uma missão planejada agora para junho, que foi uma iniciativa do governador João Dória, onde nós estamos mobilizando 7 governadores para fazer uma viagem internacional para atração de investimentos. Então, o eixo sul e sudeste se unindo, porque juntos nós representamos mais de 70% do PIB nacional, para que a gente possa fazer esse esforço de atração de investimentos. E depois nós temos uma missão empresarial no segundo semestre do ano. Mas além de China e Dubai, nós voltamos aí para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Itália, fazendo esse trabalho de atração, e temos algumas outras missões planejadas também. Amanhã em Singapura também. Singapura, Índia, então temos bastante uma coisa. lista grande. Governador, o senhor sempre falou do ganho de eficiência e que esse ganho de eficiência viria com parcerias público-privadas. O que andou, o que não andou,
metrô. Quais têm sido as principais dificuldades até aqui? Não, poucas dificuldades, sempre existem e faz parte do jogo, mas tem ido bem. O programa de desestatização em São Paulo, nós temos uma boa relação com o Tribunal de Contas do Estado, Sheila, uma relação de transparência e de obediência aos critérios, também com a promotoria pública, o Ministério Público, uma relação também fluida e de muita transparência, e obviamente com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma também bastante respeitosa, e seguindo critérios para fazer modulagens corretas e adequadas. Bom resultado disso, para dar um exemplo concreto para você, os ouvintes, os internautas aqui da Band News, foi a concessão da rodovia Pipa, de Piracicaba a Panorama, que logo no início de janeiro representou o maior leilão de rodovia da história do país, com 15 bilhões de reais de investimento nessa rodovia de 12.273 quilômetros ao norte do estado, e que houve ainda um ágio de 7.209%, o maior ágio já pago também em bolsa na história do país, em qualquer tipo de privatização, 1 bilhão e 100 milhões de reais a mais que o governo de São Paulo está colocando em caixa por esse leilão. Então isso é um exemplo claro de confiança, marcos jurídicos bem determinados, modulagem bem feita. Trouxemos o Fundo Soberano de Singapura, que é um dos 5 maiores fundos do mundo, que não tinha investimento ainda robusto no Brasil, agora tem, e isso descortina a oportunidade para outros fundos e para o próprio Brasil, ou seja, a concessão em São Paulo e a privatização ajuda o Brasil, não apenas São Paulo. Sobre Dubai, aproveitando que você iniciou essa pergunta na sua intervenção anterior, nós vamos abrir o 2º escritório internacional de São Paulo, no dia 10 de fevereiro em Dubai. O primeiro já está aberto e funcionando a todo vapor em Shanghai, na China, agora no Middle East, ou seja, no Oriente Médio, em Dubai, essa missão da qual a Patrícia Ellen comentou. A nossa expectativa é trazer desta viagem, uma viagem de 5 dias a Dubai, cerca de 10 bilhões de reais de novos investimentos, como trouxemos agora 17,2 bilhões da semana que passamos em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Nós temos que trazer mais investimentos, Barão, porque são investimentos internacionais que viabilizam empregos. Não há possibilidade de você gerar emprego sem investimento. O Estado não tem recursos para isso, nem o governo federal, nem o governo estadual, muito menos os governos municipais. Nós temos que trazer investimentos nacionais e principalmente internacionais para, com isso, gerar empregos. São Paulo foi o maior gerador de empregos do país em 2019, teve de longe o maior PIB do país, 2,6%, o Brasil cresceu 1,2%, São Paulo cresceu 2,6%, e muito se deve a isso, investimentos internacionais consolidados, gerando empregos, gerando oportunidades e gerando desenvolvimento econômico e social. Sheila. Governador, perguntas dos ouvintes aqui com relação a 3 obras específicas. Uma, a conclusão do Rodoanel, trecho norte. 2, aquela ligação de Congonhas, que ainda está parada, né, o monotrilho. E, finalmente, se o trem que vai até Guarulhos vai chegar até o terminal, até o aeroporto, como se imaginava antes. Boas perguntas e boas notícias também. Primeiro, Rodoanel, trecho norte, a obra será retomada até junho. Foi difícil, porque tinha ali um emaranhado de dificuldades jurídicas impedindo a retomada da obra. Isso nós recebemos como herança, mas eu não vou ficar aqui discutindo o passado. Minha obrigação é tratar do presente e viabilizar o futuro melhor para a população de São Paulo. Então, o Rodoanel, a boa notícia que até junho as obras serão reiniciadas. Previsão de conclusão? Num novo programa de concessão. Vamos esperar um pouquinho para a gente ver quem terá essa concessão, e aí nós podemos falar sobre valor e prazo. Mas a definição clara da retomada até 30 de junho, isso já será anunciado. É uma boa notícia. O ano passado nós ainda não tínhamos condições de fazer essa afirmativa, agora já podemos. Monotrilho também, até junho. O monotrilho que liga ao aeroporto de Congonhas é importantíssimo numa linha do metrô, e além do que tira aquela péssima imagem de um monotrilho inacabado. Um elefante branco. Um elefante branco na Avenida Roberto Marinho. Então, as obras também serão reiniciadas este ano, a modelagem foi concluída, e essa é uma excelente notícia para os usuários e os não usuários, os residentes, as pessoas que vivem nessa região. E por último, outra boa notícia, essa nós já tínhamos até anunciado no final do ano passado, que é a interligação dos 3 terminais de Guarulhos com o terminal da CPTM no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Infelizmente, era uma situação, eu diria até vergonhosa, um terminal de trem interligado com o metrô,
que levava até Guarulhos, mas não até os terminais de Guarulhos. Isso foi um trabalho realizado em conjunto com o governo federal. Eu tenho um agradecimento especial ao ministro Tarcísio, porque ele permitiu que a outorga do Aeroporto Internacional de Guarulhos pudesse ser abatido o valor da outorga, essa obra que tem 1,5 km, são 1.500 metros de monotrilho que vão ligar os três terminais de Guarulhos com a estação da CPTM que está lá, que é uma estação bonita, moderna, só que ela é incompleta, porque ela não chega até o aeroporto, ela chega a 1,5 km do aeroporto. Essas obras deverão ser reiniciadas até o final deste ano, o prazo de conclusão no limite 2 anos. E outro aspecto importante, a ligação entre os 3 terminais e a estação será gratuito. Há uma percepção aqui entre os nossos ouvintes, e eu me coloco muito no lugar desses ouvintes, quando eles ouvem sobre investimentos de grande porte, viagens, né, uma série de viagens previstas aí ao longo de 2020, e na verdade a pessoa quer saber, mas afinal, e o metrô aqui do lado de casa, quando efetivamente ele vai funcionar? Essa coisa da rotina, do dia a dia, muita gente perguntando sobre a finalização da linha 4 amarela do metrô. Quais as previsões para ali? A gente já ouviu tantos prazos, né, governador? E a laranja também. Todo mundo quer saber da sua próxima. Eu vou até dar uma sugestão, se vocês permitirem, convidar o Alexandre Baldi, que é o nosso secretário de Transportes Metropolitanos, para falar muito especificamente sobre metrô, sobre CPTM e MTU, ou seja, os ônibus que fazem a ligação da capital com as cidades em torno, na região metropolitana, o metroviário e também o sistema de trens, porque tem muita informação, e eu estou vendo aqui realmente a demanda dos ouvintes da Band News é naturalmente muito grande, e aí pode fazer um checklist até completo de todas as linhas, apenas para não alongar o tema, mas daí também uma boa notícia, igualmente até junho deste ano todas as linhas que estão paralisadas hoje serão reiniciadas. Tudo isso foi um esforço grande que fizemos no ano passado, 2019, para a nova modelagem. Agora, prazos e investimentos, o Alexandre Baldi, vindo a convite de vocês, vai poder responder não só Barão, você e a Sheila, como também os ouvintes e os internautas aqui da Band News. Perguntas rápidas. Como é que está a situação da renovação da Fórmula 1 em São Paulo, nessa disputa com o Rio de Janeiro? Não vai sair de São Paulo, esse é um compromisso meu. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, morei no Rio, conheci a Bia, minha esposa, no Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro de paixão, mas de São Paulo não vai sair. Eu estou lutando junto com o Bruno Covas para que a Fórmula 1 tenha a sua renovação aqui por mais 10 anos. Não há nada contra o Rio de Janeiro, mas não faz o menor sentido você tirar a Fórmula 1 daqui para um autódromo que não existe. Quer dizer, o Rio de Janeiro deseja atrair a Fórmula 1 sem autódromo. Que milagre é esse? Tem que gastar R$1 bilhão para fazer um autódromo. Não é hora de fazer um gasto dessa natureza, principalmente para resetear uma prova e o restante do ano. Vai fazer o quê? Mas isso é uma avaliação que ouvintes e internautas da Band News podem fazer. O que eu quero dizer aqui, claramente, é que Bruno Covas e eu estamos defendendo a Fórmula 1 e até o final de março, início de abril deste ano, nós teremos a resposta. Sobre pancadões, ainda há muita reclamação dos moradores de Paraisópolis que não conseguem dormir, não conseguem sair de casa para ir na farmácia, no hospital com os filhos durante a noite, porque continua o pancadão ali, o tal do baile da 17, mesmo após aquela ação trágica que resultou na morte daqueles jovens. São duas coisas diferentes, ao que me parece. Uma é aquela ação específica, que ainda está sendo investigada, a outra é o cotidiano dos moradores dessa comunidade, que continua sendo um inferno. E aí a gente pega, desculpe, governador, a gente pega Paraisópolis, mas é claro que há outros bailes funk nos mesmos padrões, talvez não com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão, mas representando o mesmo inferno, o mesmo problema para bairros diferentes de São Paulo ou fora da capital paulista mesmo. Apenas para esclarecer, Sheila e Barão, não que eu queira tirar a responsabilidade, mas a responsabilidade sobre pancadões é da Prefeitura de São Paulo, que aplica a lei do PSIL, a lei do silêncio, é uma lei municipal, não é uma lei estadual. Cabe ao Estado. A ação da Polícia Militar é do governo. Cabe, né? Da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, mas o controle que se faz sobre a lei, a aplicação da lei, é do município. Eu não estou querendo com isso fugir à pergunta. Nós estamos juntos com a Prefeitura de São Paulo, trabalhando para produzir um bom resultado, seja na segurança, seja também evitando que os pancadões
se sucedam. Houve uma diminuição, o Bruno Covas fez um bom trabalho nessa área, junto com as subprefeituras regionais, que atendem tanto Paraisópolis, Heliópolis e outras comunidades. Já houve uma redução, ainda não foi pleno, e a prefeitura segue trabalhando neste sentido. E a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana, nos programas de segurança nas comunidades aqui em São Paulo. O senhor mantém os compromissos de limpeza aqui, especialmente do Rio Pinheiros. A gente tem acompanhado diariamente aqui informações sobre os trabalhos sendo realizados nesse sentido. Mais uma vez, o paulistano se alimenta dessa esperança de, quem sabe, um dia ver os dois rios limpos, quem sabe. Quando a gente vai ver, governador? Bem, dezembro de 2022, o Pinheiros, esse é o nosso compromisso, estará limpo. É preciso governar com prazos e com objetividade. Sheila, não dá para eu ser um governador dizendo, vamos tentar, é bem provável, veja bem. Eu não sou um governador que trabalha dentro dessa perspectiva do talvez. Eu tenho que determinar, e obviamente nós estudamos isso previamente, Barão, para que o Rio Pinheiros possa estar despoluído até dezembro de 2022. O Tietê leva mais tempo, é um investimento muito maior, a começar do investimento de 4 bilhões de reais que a Sabesp está fazendo em Guarulhos para o saneamento e a qualificação de um esgoto que hoje, majoritariamente, é despejado diretamente no Rio Tietê. Mas em dezembro de 2022, o nosso compromisso é entregar o Rio Pinheiros limpo. Uma informação para os ouvintes e os internautas, Sheila, Barão, e a Patrícia Ellen, que está aqui nos acompanhando. A entrega do Rio Pinheiros limpo é um rio com vida, um rio sem poluição na sua superfície, um rio inodoro, ou seja, sem cheiro. Não há possibilidade de você ter o Rio Pinheiros em condição de você praticar natação, mergulhar ou beber água do rio, apenas para desmistificar essa perspectiva. Isso é impossível, assim como você não bebe a água do Sena, não bebe a água do Tâmisa, mas você navega no Tâmisa, navega no rio Sena, não tem odor e não tem lixo de superfície. Então, esta será a entrega do Rio Pinheiros. Já autorizamos 1 bilhão de reais, essa é a primeira parte do investimento, que já está sendo aplicado pela Sabesp, pela EMAI e pela Secretaria de Infraestrutura, e faremos novos investimentos. Aqui também devemos ter mais 2 bilhões de reais de investimento público e investimento privado também na administração das margens do Rio Pinheiros e das estações onde as pessoas vão embarcar e desembarcar, porque com a despoluição do Pinheiros, Sheila, nós vamos permitir que o rio seja navegável. A navegação turística, a navegação de passageiros, mais rápida e melhor do que a utilização apenas do transporte sob pneus nas marginais, e também o uso turístico das margens, inclusive da chamada usina Traição, que será colocada em licitação agora até o próximo mês de abril. Como vai ser essa ligação? Sai lá da embarcação, sai aonde? Sai no meio próximo ao quê? Ao terminal, por exemplo, de ônibus? Teremos sempre os terminais da CPTM. Da CPTM. Da CPTM. Será sempre que aí você facilita a utilização. Aqueles que já existem hoje. A interligação. Braica, Santo Amaro. E as novas que estão sendo feitas também. Bom, uma última pergunta da minha parte. Eu vou fazer da minha última pergunta a pergunta do nosso ouvinte César. Ele diz, bom dia, eu gostaria de saber do governador, que sempre fala de diminuição do tamanho do Estado, quando a gente vai ver a diminuição dos impostos? Em São Paulo já está acontecendo. Não, a pergunta é boa, do César. O nosso governo é um governo liberal, é um governo onde assumiu o compromisso de não criar impostos, não aumentar impostos, e assim temos feito. E temos reduzido, César. Reduzimos a zero o imposto sobre hortaliças e frutas embaladas, a zero. Zero, não temos nenhum imposto. Hoje as frutas e hortaliças que você compra no supermercado, no mercadinho, nas lojas de conveniência, o imposto é zero. Fizemos isso já em fevereiro do ano passado. Reduzimos o imposto sobre querosene de combustível de aeronaves de 25% para 12%, permitindo uma irrigação do turismo no estado de São Paulo extraordinário. Sheila, hoje nós temos 706 novos voos semanais para São Paulo. Mais turismo, mais emprego, mais renda, mais oportunidades. Reduzimos o imposto também à metade sobre calçados, para permitir que os calçados possam, na região de Franca, Birigui e Jaú, para que os calçados cheguem ao consumidor a um preço mais competitivo e também para a exportação. E outros programas também de redução de impostos vamos fazer. Aqui em São Paulo tem a menor hipótese de propor aumento de imposto, criação de taxas. Isso é a negação de uma visão liberal. São Paulo terá ao longo dos próximos anos, de maneira responsável, preciso deixar bem claro, reduções graduais de impostos.
Eu quero agradecer a presença do governador do estado de São Paulo, João Dória, também da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, participando aqui do Band News São Paulo. Tomara que, de fato, tudo isso que o senhor falou aqui no ar aconteça na prática. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Obrigado, governador. Barão, muito obrigado. Sheila, muito obrigado também a vocês. Obrigado aos nossos ouvintes e internautas aqui da Band News. Patrícia Ellen, muito obrigado por nos acompanhando nessa entrevista. Obrigada a todos vocês pelo convite, obrigada aos ouvintes da Band News pela presença e por nos acompanhar aqui também.